Bom dia, bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está fazendo por esse livro do Warren Wiersbe, Palavras para Hoje, Novo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 40, glória a Deus. Vamos lá, meu povo, Novo Testamento, dia 40. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Lucas 12:32. O contexto dessa declaração é o ensinamento do nosso Senhor a respeito da preocupação. Lucas 12, do 22 ao 34. Os discípulos seriam enviados a um mundo difícil, onde pessoas mas circunstâncias exigentes testariam a fé deles. A preocupação pode levar ao medo, e o medo pode levar à incredulidade, e a incredulidade leva sempre para o fracasso. Jesus destacou que os corvos dependem de Deus para sua alimentação e os lírios dependem de Deus para sua beleza. Então, por que os seus discípulos não conseguem depender do Pai para aquilo que necessitam? Preocupar-se é viver como gentios, isso é, os romanos gregos daquele tempo, incrédulos e adoradores de ídolos. Raramente, um cristão confessa publicamente o pecado da preocupação. Nós preferimos chamá-los a luz que carrega a inquietação ou talvez problemas. Se apenas percebêssemos o notável relacionamento que temos com o Senhor, isso nos afastaria o medo e traria paz. Nós somos seus amigos, digo-vos, pois, amigos meus, não temais. Jesus enfatizou esse relacionamento em seu pronunciamento no: ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, e fazeis o que eu vos mando. Já não nos chamamos de servo, porque servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi o meu Pai vos tenho dado a conhecer. A palavra traduzida como amigo significa um amigo no tribunal. Essa era uma pessoa próxima ao rei, que compartilhava os seus segredos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E é por isso que Jesus disse aos discípulos que temessem a Deus, e isso derrotaria todos os seus medos. O temor de Deus vence medos. Vamos escrever isso no chat? O temor de Deus vence medos. Glória a Deus. O temor de Deus vence medos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, o seu coração bem firmado não teme. Nós somos o seu rebanho. Não temais, ó pequeninos rebanhos. Lucas 12:32. A imagem da ovelha e do pastor é encontrada ao longo das Escrituras, referindo-se a Israel e à igreja. As ovelhas são indefesas e não são muito inteligentes e precisam desesperadamente de um pastor para proteger e cuidar delas. O povo de Deus sempre foi pouco em número. Mateus 7:14. Nós somos um pequenino rebanho. O mundo admira grandes números, mas Deus faz coisas boas, até mesmo com pequenos números. 12 apóstolos, 120 cristãos em Ato 1, 30 soldados de Gideão, 5 pedras de Davi. Em contraste com a realização do mundo, o ministério e a igreja pode não parecer grande, mas durará eternamente. Nós somos a sua família. A metáfora mista de carneiros, familiar e o reino refletem o panorama oriental da Bíblia. Porque um sheik era governador, pai e pastor. Quem quer que Jesus Cristo se torne filho de rei, e todos os recursos do rei estão à nossa disposição. O Senhor não apenas nos dá uma mesada generosa, Ele nos dá o reino todo. Ele nos construiu
reino, sacerdote para o seu Deus Pai. Apocalipse 1:6. Por que se preocupar e por que ter medo quando temos disponíveis pela fé a riqueza da sua graça e a riqueza da sua glória? As ovelhas são facilmente assustadas, exceto quando o pastor está por perto. E o nosso pastor está sempre próximo. Não temais, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Não tenhas medo de pessoas ou circunstâncias. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais vale muito mais do que pardais. Lucas 12:7. Eu quero ler algo aqui para vocês de novo. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E é por isso que Jesus disse aos discípulos que temessem a Deus. E isso derrotaria todos os seus medos. O temor de Deus vence medos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e o seu coração está bem firme. Não teme. O temor do Senhor vence medos. E eu pedi para vocês escreverem no chat para mim. O temor do Senhor vence medos. O que é medo? Medo é fé, sabia? Esperança. A fé é a esperança no Senhor, a perseverança. Mas o medo é fé. O medo é fé. Mas é fé aonde? Nas coisas do demônio. O medo é a fé no lugar errado. O medo é a fé no diabo. O medo é a fé de que algo ruim vai acontecer. Lá no livro de Jó diz assim: tudo que eu mais temia, tudo que eu mais tinha medo, me aconteceu. Porque ele projetou tantos medos, que ele criou uma fé, uma expectativa em algo ruim. Então aconteceu. Ele programou, ele projetou, ele profetizou que isso ia acontecer. Sabe aquela mulher? Eu vou ser traída, eu vou ser traída. Ah, pronto, ela é traída. Algum momento da vida dela. Ou aquela pessoa, a casa vai cair, a casa vai cair, a casa cai. Medo é a fé no lugar errado. O medo, ele não é real. O perigo é real, mas o medo não é real. O medo é uma expectativa, é uma fé nas coisas do diabo, literalmente. Então toma muito cuidado. Ah, se você tá com medo, vai com medo mesmo. Não vai com medo, não. Você pode estar com temor, com medo, não. Vai com medo mesmo, esse negócio de vai com medo mesmo, vai obedecendo o diabo mesmo? Vai não, gente, não vai. Fica quieto. Fica quieto. Isso mesmo, eu já ia falar isso, Ana. A Ana escreveu: o perfeito amor lança fora todo medo. No caso, ela escreveu a tradução que diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. E ela escreveu um texto que está em 1 João 4:18. 1 João 4:8 diz assim: Deus é amor. Então, o medo, ele é o contrário do amor. Porque se Deus é amor, o diabo, ele é o medo. Então, vocês entendem como a gente precisa gerenciar tudo isso dentro da gente? Se você é uma pessoa com muitos medos, você precisa depositar a tua fé no lugar certo. Tira a tua fé, a tua expectativa no altar de Satanás e começa a colocar no altar do grande eu sou, no altar do teu Deus. O diabo, ele é tão sujo que ele deixa você fazer tudo com medo. Então ele tem ali uma cordinha prendendo a sua alma o tempo todo para te gerar só medo. Claro, gente, a gente não é destemidos. Nós temos temor do Senhor. A Bíblia diz sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Aí, se eu pergunto para todo mundo aqui, quem quer ser sábio? Aí todo mundo, eu. Tema ao Senhor. Quando eu recebo uma profecia e o profeta diz assim, o Senhor está derramando sabedoria sobre você, eu já sei que ele quer dizer, o temor do Senhor vai ser aumentado no seu coração, porque eu já sei que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quanto mais sabedoria uma pessoa tem, mais ela teme ao Senhor, mais ela tem respeito, uma reverência profunda. Ela tem Deus como íntimo, mas ela não tem Deus como alguém que ela encontra de qualquer jeito. Ela não tem Deus como um costume, ela tem Deus como respeito, responsabilidade. Isso é temer ao Senhor. Tem gente que tem medo de Deus, eu nunca vi isso. É sério, gente, tem gente que tem medo de Deus. Deus, ele é temível por causa do temor do Senhor. E não ele é feito para você ter medo. Vocês estão entendendo a diferença? O temor do Senhor vai te levar à prudência. O medo vai te levar ao fracasso. Eu quero sim que você tenha um respeito. É como você se relaciona com alguém. Você casa, a mulher casa. Ela vai ter medo do marido ou ela vai ter respeito? É a mesma coisa. Respeito, reverência, temor, não é? O homem casa com a mulher, ele vai desrespeitá-la? Eu sei que tem muita gente que faz isso. Mas vocês estão começando a entender a diferença? Então, quando você se casa com alguém, você vai desrespeitá-la? Se desrespeitar, você vai divorciar. Quando você tem um filho, você vai desrespeitá-lo? Se você desrespeitar o seu filho, você não vai ter o coração dele. Então é isso. Você não pode ter medo de Deus. Você tem que ter temor, porque ele é temível. Um respeito profundíssimo. Uma reverência. Entende? Um carinho exacerbado por Deus. O amor. Deus é amor. E o perfeito ou o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Olha, como que eu consigo ter temor do Senhor e não medo? É tranquilo. Você precisa estar mais perto. Quanto mais perto do altar, mais você vai temer o Senhor e menos você vai ter medo. Quanto mais conectado em Deus você tiver, mais respeito e menos medo. Porque quando você está perto do próprio Deus, você não vai ter medo, porque ele é um perfeito amor e ele vai lançar fora todo medo. Então você me diz, quando você sente muitos medos, que você está longe de Deus. Andamos tudo isso aqui para falar isso para você. Quando você tem muitos medos, eu tenho medo disso, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de piscina, eu tenho medo de Deus, eu tenho medo de altura, eu tenho medo disso, eu tenho medo de perder minha família, tenho medo de viajar para tal lugar, eu tenho medo de dirigir. Então você está me mostrando, você está me revelando que você está distante do altar de Deus. Porque quanto mais perto, mais você é alcançado pelo perfeito amor. E este perfeito amor vai lançar fora todo medo. Então, seus medos fazem menção do quão longe você está de Deus. Eita, é verdade. Começa a declarar sobre você. Eu declaro que o perfeito amor lança fora todo medo. Eu declaro que eu estou tão perto de Deus. E aí você começa tão perto de... Aí pronto, medo de dirigir. Você sabe o que você me diz quando você fala, eu tenho medo de dirigir? Medo. Você sabe, você está me dizendo assim, eu estou longe de Deus. Mas eu estou tão desconectada de Deus que eu estou deixando o diabo dominar as minhas emoções. É pesado? Então você já sabe onde trabalhar. Você já sabe o que está acontecendo com você. Porque você precisa... como é que eu tiro esse medo de dirigir? Aproxima do perfeito amor. Você está me mostrando que você não teme o Senhor. O temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. E se você tem medo de dirigir, está me dizendo que você está longe da sabedoria. Poliana, me dá um exercício, mulher. Vai estudar Provérbios. Vai lá naquele loop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí 31. Volta para 1. Vai minuciosamente, devagarzinho, sabe? Devagarzinho. Amém. A Rê diz que tem medo de dirigir, mas ela dirige ouvindo meus vídeos de louvor. Então, você entende como o diabo faz isso com a nossa mente? Tudo, gente, que eu tenho medo, eu começo a lançar o perfeito amor. Eu não aceito. Quando você tem conhecimento, a verdade te liberta, não é? O que diz a palavra lá em João? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês hoje estão conhecendo a verdade sobre o medo. E vocês vão sair daqui libertos. A Bíblia diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você já sabe que você vai dirigir? Você já vai ali, ó. O perfeito amor lança fora todo medo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Exatamente. Você tem que precisar, Senhor, me santifica onde, Senhor? Na verdade. Pai, me santifica na verdade. Eu vou pegar esse volante, eu vou pegar essa direção e eu vou dizer, eu sou o melhor motorista dessa cidade. Eu sou o melhor motorista do país. Gente, quando você começar a conhecer a verdade, você vai ser liberto. Você simplesmente não vai aceitar ter medo. Temer por quê? Antes eu tinha medo, assim, de dirigir, tipo, muito escuro, lugar muito sozinha, sabe? Quando você vai para lugar, assim, que você não... Hoje em dia, se eu tô com algum tipo de medo, eu coloco um louvor e falo, o perfeito amor lança fora todo medo. O Senhor me santifica, na verdade, eu não vou temer, porque eu tenho um Deus que me guarda. E ali eu começo a orar, a falar em línguas, ali eu tenho um encontro com Deus, e ali eu amo. A gente não pode ter medo. Deus não nos deu espírito de medo, Ele não nos deu espírito de covardia, mas de coragem e de temor do Senhor. Você vai em nome de Jesus. Pega esse volante, pega essa chave e fala, eu vou em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, estou indo. Não aceita esse sentimento, não aceita ficar sendo influenciada diretamente pelo próprio demônio. Vocês não podem fazer isso. Não pode. Não pode. Olha só. Tem uma seguidora, ela tá na Irlanda, Adri. Ela disse que tinha um medo muito grande, né? Mas no Brasil ela dirigia até caminhão. Temer por quê? Pega esse volante, vai no nome de Jesus, pode declarar. E quando chegar o medo, assim, se você estiver dirigindo e der alguma coisa que der medo, você fala, temer por quê? Eu tô conhecendo a verdade. Sai daqui, Satanás, porque você pode saber. Esses medos de dirigir, medo de avião. Teve uma seguidora, deixa eu contar essa história. Ai, Poliana, me dá uma palavra, eu tenho muito medo de avião. Eu falei, você é doida? Aí ela tem muito medo, muito medo. Eu falei, qual é o risco? Minha filha, o risco de você ter um acidente de carro, ou de moto, ou de bicicleta, ou a pé, é muito maior do que você ter risco de avião. É porque quando o avião cai, todo mundo fica sabendo, né? Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Deixa eu contar para vocês. Olha só. O que diz no texto de Amós? Vocês lembram o que diz no texto de Amós? Que os pés de... Não. É Amós ou Naum? Ai, meu Deus, agora eu tô perdida. Minha Bíblia tá ali longe. Vocês veem para mim? Agora eu me perdi. Se é Amós ou Naum? Que as nuvens... O que são as nuvens? São as poeiras dos pés de Deus. Gente, agora, é Amós ou Naum? Não, nós vamos ficar aqui sem referência, não. E aí, se ninguém conseguir ver, eu vou pegar ali minha Bíblia. Então, lá diz que na Bíblia diz
que as nuvens são as poeiras dos pés de Deus. Só pega a referência para mim, pra gente não deixar esse devocional sem referência. E aí, você sabe o que acontece? O que eu disse para ela? Minha irmã, quando você está voando, significa que você está mais perto dos pés de Deus. Ai, se eu pudesse. Naum, né? Ufa. Naum. Não é Amós, não, tô doida. Então, Naum diz que as nuvens são as poeiras, é onde Deus pisou. Gente, Naum 1, do 2 ao 3, é onde Deus pisou. Eu quero voar de avião, não é assim? Eu quero. Sabe por quê? Porque quando eu vejo aquelas nuvenzinhas, são as poeiras dos pés de Deus. Ai, você não tem medo de... Como é que é aquele negócio? Turbulência? Eu não. Por quê? Gente, a turbulência mostra que Deus acabou de sair dali, que tem muita nuvem, e porque tem muita nuvem, porque o pé de Deus acabou de sair dali. Ai, gente, então assim, é como se eu estivesse perseguindo, assim, o amor do Pai, vai, gente, sério, eu fico olhando assim, ó, mais um pouquinho a gente vê a sombra de Deus. Eu gosto de sentar na janelinha, porque eu sempre penso, mais um pouco eu vejo a sombra de Deus. Mais um pouco eu vejo alguma coisa, eu vejo quando ele levanta o pé, mais um tiquinho eu vejo. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, porque se a Bíblia diz, a Bíblia não mente. Eu lá vou ter medo. Eu quero é ficar perto de avião. Então todos os seus medos têm uma resposta na palavra. Todos os meus medos têm uma resposta na palavra. Temer por quê, gente? Temer por quê? Temer do porquê? Se você vive debaixo das asas do esconderijo do teu Deus. Me bota o medo aí pra vocês verem. Gente, não tem como ter medo. Me bota o medo. Não tem como. Não tem barata. Tem gente que tem medo de barata. Eu pego a barata e eu mato. Sabe por quê? Porque eu sou mais perigosa que ela. Eu sou mais perigosa que a barata. Meu Deus, o povo do inseto agora vai ficar... Ai, meu Deus, o menino mata barata. Gente, eu mato barata. Vocês acreditam? Eu não deixo ela conviver comigo. Ela tá aqui de atrevida. Eu não deixei ela entrar na minha casa. Entrou de atrevida, vai morrer. E eu tenho o quê? Tenho nojo. Aí depois eu pego um negócio assim e jogo no lixo. Mas eu mato barata. Sabe por que eu mato barata? Vocês são tudo exterminador de barata? Porque eu não tenho medo dela. Ela que tem que ter medo de mim. É melhor eu matar ela do que ela voar na minha boca de noite. Entrar nas minhas entranhas de noite. Muito pior. Muito pior. Eu vou lá ter medo de alguma coisa que é desse tamaninho? Eu tenho nojo, mas eu também tenho. Eu mato dando um grito. Eu mato, que nojo. Sim, mas eu mato. Porque entre ela morta e eu fico com ela. Olha o meu tamanho, olha o tamanho da barata. Pô, eu pego minha chinela e pá! Depois eu dou um piti. Exatamente, morreu. Acabou. Exterminador de barata. Eu não tenho medo. Eu tenho um nojo. Eu tenho muito nojo. Medo não. Medo de largata, porra, eu mato se precisar também. Medo de sapo. Gente, o que o sapo vai fazer? Eu tinha medo de sapo, até que eu olhei pra cara dele e falei assim, o que você vai fazer? Você vai fazer nada. Sai daqui. Aí não já dá pra matar, né? Eu não mato, né? Que já é grande. Eu acho, pula. Mas, o que o sapo vai fazer? Isso tudo é abstração. Você pode ter nojo, medo. Nojo eu tenho, bastante. Eu tenho nojo de sapo, eu tenho nojo de largata, agora medo, não. O perfeito amor lança fora todo medo. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ajude com os nossos medos, Senhor. Nós não queremos ser refém do medo, antes, pois, nós queremos temer o Senhor. Nos alinhe com a verdade, nos santifica com a verdade, nos leva para mais perto de Deus.
Espírito Santo, nos ajude, nos direcione. Nós não queremos ser fracassados, porque o medo traz o fracasso. Nós repreendemos e rejeitamos todo fracasso, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Sem medos. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos com coragem a partir de agora. E amanhã a gente continua como a gente tem continuado todos os dias. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.